de você. Então, hoje eu quero falar sobre as características de uma pessoa que ela investe na sua vida cristã, de uma pessoa que cresce, as características que existem na vida de quem está vivendo uma vida cristã profunda e verdadeira. O que acontece? Quais são os acontecimentos na vida dessa pessoa quando ela está realmente investindo na sua vida cristã, procurando viver a vida cristã, procurando ser um cristão de verdade, ser um cristão que se preocupa com a sua vida cristã? Então, a primeira coisa, nós vamos entrar agora nas epístolas do apóstolo João. Abre aí a sua Bíblia, 1 João. Nós vamos ver o apóstolo João. Ele era um apóstolo extremamente preocupado com a igreja, com a vida cristã, com a cultura da igreja. Então, se você quiser aprender muito sobre a cultura da igreja cristã, você deveria ler as cartas do apóstolo João, que ali ele traz muito ensinamento, como que os cristãos verdadeiros deveriam viver e deveriam se portar e desenvolver a sua vida cristã. Abre lá, 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Aqui ele fala a primeira característica daqueles que realmente querem viver uma vida cristã verdadeira e abençoada. Ele está falando assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Pai, ama também o que dele foi gerado. Olha só, o apóstolo João está falando que todo aquele que crê em Jesus, ele é nascido de Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Então olha só, você agora é nascido de Deus. Então ele está falando, e todo aquele que é nascido de Deus, ele ama a Deus. Ele ama também ao Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então, aquele que vive uma vida cristã verdadeira, uma das características da vida dele é que ele tem uma fé viva em Deus e em Jesus. Ele vive para Jesus. Ele crê em Jesus. Ele tem uma fé de que agora ele é uma nova criatura, ele tem uma fé de que agora ele é uma nova pessoa, ele tem uma fé viva em Deus. Nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma tribulação, nenhuma luta, nenhuma dor, nem nada consegue matar a fé dele. Nada consegue afastar essa pessoa de Jesus. Então, quando você, na sua vida cristã, coloca Jesus, Deus, como fundamento da sua vida cristã, olha só, ele está falando que você é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, ele tem uma fé viva em Jesus. Então, como vai a sua fé? Em que você tem crido? Em quem você tem esperado? Em quem você tem acreditado, em quem você tem colocado a sua confiança, em quem você tem alicerçado a sua vida, por quem que você tem vivido. Então isso é importante na sua vida cristã. Você tem que estar alicerçado em Jesus, você tem que ter uma fé viva em Jesus, crer de todo o seu coração que você é filho, que Deus é contigo, que você é amado, que você é protegido, que Deus está no controle de todas as coisas. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: Deus está no controle de todas as coisas. Segunda característica de quem é um crente que cuida da sua vida espiritual. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 29. 1 João, capítulo 2, versículo 29. Olha aí o que está escrito aí. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha só que coisa importantíssima que o Senhor, a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Se você é um crente que vive a sua vida espiritual,
com certeza, você sabe que Jesus é justo. E você, como servo dele, você também deve praticar essa justiça. O que é praticar a justiça? Olha só, saibam que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Que justiça que nós devemos praticar? Nós devemos praticar a justiça de Deus em nosso caráter, em nossas atitudes, em nossas escolhas, em tudo que nós fazemos. Nós devemos praticar a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é revelada através de Jesus. Nós devemos viver através, como Jesus viveu. Jesus viveu uma vida de amor. Jesus, ele amou todas as pessoas. Quando nós amamos, nós estamos praticando a justiça. Jesus, ele teve misericórdia das pessoas. Quando nós temos misericórdia, nós estamos praticando a justiça. Jesus, ele perdoou. Quando nós perdoamos, nós estamos praticando a justiça. Jesus, ele ajudou as pessoas. Quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos praticando a justiça. Jesus, ele se compadeceu dos pobres e dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Quando nós nos compadecemos dos necessitados, dos pobres, das viúvas, nós estamos praticando a justiça. Jesus, ele odiou o pecado, mas amou o pecador. Quando nós odiamos o pecado e amamos o pecador, nós estamos praticando a justiça de Deus. Então, nós devemos praticar essa justiça. Então, olha só, praticar a justiça é você colocar os princípios do reino em prática na sua vida. Em tudo o que você fizer, as pessoas têm que olhar para você e ver você como uma pessoa justa. Em suas atitudes, nos seus negócios, naquilo que você for fazer, você tem que mostrar o seu caráter, você tem que mostrar quem você é. Então, quando você, por exemplo, às vezes você vai fazer um negócio com uma pessoa, você no seu negócio, você tem que procurar ser o mais justo possível. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você tem que procurar fazer o seu negócio na mais justa coisa possível. Nas suas negociações, nas coisas que você vai fazer. Não devemos, por exemplo, você não deve pegar nada que é dos outros. Muitas vezes o Senhor testa a nossa vida para ver se nós estamos vivendo e andando em justiça, em equidade. As pessoas têm que olhar para nós como servos de Deus e vermos que em nós elas podem confiar. Elas podem olhar para você, elas podem confiar coisas dela e ela ter certeza de que elas vão estar seguras com você. Então, nós temos que praticar a justiça. Nós temos que em todo tempo sermos justos, sermos íntegros, vivermos de uma maneira que agrade a Deus. Então, quem tem uma vida cristã, que quer mesmo, ele vive e pratica a justiça. Ele sabe amar, ele sabe perdoar, ele sabe ter misericórdia no tempo certo. Ele odeia o pecado. Ele guarda, outra característica é que ele guarda os mandamentos. Olha o que diz lá, aí no versículo 3, aí, capítulo 2, versículo 3, aí mesmo. Olha aí o que diz aí no versículo 3, 1 João 2, 3. Dessa forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Então, olha só, quem tem uma vida cristã verdadeira, ele em todo tempo ele vai guardar os mandamentos, ele vai praticar os princípios da palavra. Ora, você tem que olhar para a sua vida e tudo que você fazer, todas as questões na sua vida, você deve olhar para a palavra. Você deve olhar se aquilo que você está fazendo, se as escolhas,
se as decisões que você vai tomar, tudo que você vai fazer, está em linha com a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos tomar decisões, temos que fazer escolhas, muitas vezes nós temos que ter atitudes, e muitas vezes nós começamos a buscar ao Senhor: Senhor, fala comigo, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Mas o Senhor, Ele já tem falado conosco. Primeira coisa, antes de você orar, você deve pegar e falar: qual que é o princípio aqui que eu devo aplicar? Qual que é o princípio que a palavra de Deus está dizendo que eu devo aplicar na minha vida agora? E aí você vai ver na palavra, busca saber qual que é o princípio. É o princípio: eu tenho que perdoar, então perdoa. Eu tenho que amar, então ama. Eu tenho que ter misericórdia, então tenha misericórdia. Eu tenho que me posicionar contra, então se posiciona contra, porque é pecado, então eu tenho que me posicionar contra o pecado. Então, primeira coisa, vai para os princípios. Aplica os princípios. Tem alguma área na sua vida que não está indo bem? Vê se você não está quebrando princípios. Se tiver algum princípio quebrado, vai lá e coloca em prática esse princípio. E aí sim, você vai orar e Deus vai dar direção. E Deus vai abençoar. E Deus vai trazer luz sobre toda a sua vida. Então, guardar os princípios não é opção. Guardar os princípios da palavra e viver dentro dos princípios da palavra é um mandamento. Olha o que ele está falando aí. Dessa forma sabemos que o conhecemos, se obedecermos os seus mandamentos. Então, obedecer os mandamentos não é opcional para a sua vida cristã. Obedecer os mandamentos é uma ordem. E olha só, e ele está falando aqui que quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai obedecê-lo. Quanto mais você obedecer também, mais você vai conhecer a Jesus. Então esse é um princípio importante para você. Coloque os mandamentos, guarde os mandamentos, tenha os mandamentos de Deus, os princípios da palavra de Deus bem claros dentro de você e pratique esses princípios. Quarta característica. Essa pessoa, aquele que cuida da sua vida cristã, que vive uma vida cristã verdadeira, ele abandona a prática do pecado. Olha o que diz lá em 1 João 3,9. Olha o que diz aí. Capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, olha só. O apóstolo João está dizendo aqui para nós: olha, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Por que ele não vive na prática do pecado? Porque a semente de Deus está nele. O que é a semente de Deus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando e vivendo dentro de você. Então, quem tem o Espírito Santo, ele não vive na prática consciente do pecado. Não que você não vai cair, muitas vezes dar um escorregado, pecar. Sim, muitas vezes nós pecamos, nós erramos, não tem jeito. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, à imagem e à semelhança de Jesus. Mas o que ele está falando você não vive na prática. Viver na prática é pecado consciente. O cristão que é nascido de Deus, muitas vezes ele escorrega, mas na mesma hora o Espírito Santo já o corrige e ele abandona aquele pecado. Ele não vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, aquele que tem a semente do Espírito, ele não vive na prática. Então, eu sei que isso aqui é pecado e eu vou insistir nesse pecado aqui. Eu não quero abandonar esse pecado, porque tem gente que gosta de determinados pecados e ele vive na prática do pecado. Mas quando você é nascido de Deus, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Olha aqui, meu irmão, se você está lutando para vencer um pecado, se está difícil de você abandonar coisas que você sabe que é pecado, quero dizer para você, você é livre, o Espírito Santo já te libertou de todo o poder do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre você.
Você pode vencer, é só você se posicionar, é só você se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te limpar, vai trabalhar você por dentro. Não vive na prática do pecado. Aquele que tem o Espírito Santo, ele vence o pecado. Você é liberto do pecado. Jesus já venceu o pecado por você. Agora é só você se apropriar dele, se apropriar de Jesus, se apropriar da graça dele, se apropriar do poder transformador do Espírito Santo. Então, se você vive na prática do pecado, tem alguma coisa errada. Porque ele está falando aqui, olha, mesmo que você queira, você não pode. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Pecado sem chance na minha vida. Eu vou viver uma vida separada para Deus. Eu vou viver uma vida com Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática. Eu abandonei o meu pecado. E agora eu vivo em novidade de vida. Você que abandonou o seu pecado para servir a Jesus, você agora vive em novidade de vida. Se você não está conseguindo vencer, ore, peça ajuda. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso pecado, eu estou sendo purificado pelo Senhor. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre a prática do pecado. Isso aqui é importante. Até estava conversando com um irmão essa semana sobre isso. Estava instruindo ele sobre isso. É melhor, olha aqui para mim, todo pecado, ele não é um ato que é cometido instantaneamente. Por exemplo, uma pessoa que cai em adultério, misericórdia, fala aí, misericórdia. Mas uma pessoa que cai em adultério, ela não chegou naquele momento do ato e caiu em adultério ali. Não, pastor, não sei o que aconteceu, do nada a gente fez isso. Não, não é assim. O pecado não é assim que o pecado se consuma na vida das pessoas. O pecado, ele começa com uma tentação. Você é tentado. Todo pecado começa com uma tentação. O diabo ele vem para tentar você. O pecado ele é fruto de uma tentação que você aceitou. Então, quando o diabo ele começa a te tentar, por exemplo, pessoas às vezes tá lá com problema de pornografia. Então ele está ali na tela do computador, ele está olhando as coisas, às vezes ele não está nem procurando coisa, mas ele está lá olhando uma determinada coisa, daqui a pouco aparece lá uma imagem. E aí o que acontece? É a tentação. Até ali, no momento que ele olha e vê, até ali não é pecado. O pecado é se você vai aceitar a tentação, se você vai recusar a tentação. Então, quando ele viu aquela imagem, ele tem duas opções: recusar ou aceitar a tentação. Então, ele viu a imagem, o que ele faz? Recusar a tentação. Passa, sai para lá, Satanás, não quero. Não vou dar nem chance de você me mostrar mais nada. Sai, já muda a página, já fecha. Agora, a outra opção é você aceitar a tentação. E como que você aceita a tentação? Você começa a olhar, você começa a admirar, você começa a deixar os seus pensamentos fantasiarem. Aí já tomou o quê? A tentação, ela começa com o seu corpo. Olha aqui, o pecado, outra coisa importante que você precisa saber sobre o pecado. O pecado, ele sempre vem de fora para dentro. O modo do diabo trabalhar nas nossas vidas é de fora para dentro. É do corpo para o espírito. O modo do Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas é de dentro para fora. Ele trabalha do espírito, toca na alma e toca no corpo. O diabo ele toca no corpo, depois toca na alma e depois ele se apropria do espírito humano. Então como é que o diabo trabalha? A tentação ela vem pelos olhos, fala para o seu irmão, pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, pelas mãos e pelo nariz. Por incrível que pareça.
O diabo, ele usa os sentidos, os 5 sentidos do seu corpo, para trazer a tentação. Mais pelos olhos, mais por aquilo que você vê e por aquilo que você ouve, do que pelo paladar e do que pelo cheiro e pelo tato. A maioria, uma das entradas, as maiores entradas da tentação que o diabo tem contra as nossas vidas, ela vem por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós ouvimos. Então, quando você cai nessa tentação, o que acontece? A tentação, ela toma, em primeiro lugar, ela toma a sua mente. O diabo começa a trabalhar na sua mente. A tentação entrou, você deu lugar para a tentação, ela entrou e começa a trabalhar na sua mente. Você começa a ter pensamentos. Ah, essa pessoa está dando bola para mim. Ah. Aí você começa a imaginar. Você em determinado lugar, fazendo sexo com essa pessoa. É assim que começa, por exemplo, o adultério ou a fornicação. Aí começa a vir pensamentos. Ah, eu vou pegar essa pessoa. Ah, eu acho que ela gosta de mim. Ah, eu acho que está dando bola. Ah, e começa esses pensamentos. E aí você vai dando asas para esses pensamentos. E o diabo vai lançando mais pensamentos, fantasias dentro de você. E o que acontece? Você criou essas fantasias, logo esses pensamentos vão descer para suas emoções. E desceu para suas emoções, o que acontece? Você começa a ter sentimentos. Então, o adultério, a fornicação, ele começa com a pessoa tendo pensamentos, que agora começa a ter sentimentos. Quando está perto daquela pessoa, ela sente algo, ela sente admiração, ela sente algo gostoso, ela fica pensando, e daqui a pouco vem o quê? O diabo tomou suas emoções, agora você está cego. Agora você está vulnerável. E aí o que acontece? A última parte que o diabo vem pegar é a sua vontade. O pecado já tomou conta da vontade da pessoa. E é onde ela perde o controle. E é aí que vem a queda. A pessoa já não tem mais domínio sobre os pensamentos, ela já não tem mais domínio sobre os sentimentos, e ela já não tem mais domínio sobre a vontade. E aí é onde ela cai. Então o pecado não se a queda, o adultério ou a fornicação, a queda não é o começo. Ali é a consumação do pecado. O pecado já começou na primeira olhada, naquilo que ela ouviu, quando ela aceitou aquilo. Por isso que Jesus fala, se você olha para uma pessoa, no adultério não é quando você cai com a pessoa, adultério é quando você olha. O simples olhar de desejo, Jesus já está falando que é pecado. Por quê? Porque você aceitou a tentação, e a tentação te derrubou. Então tem muita gente que vive na prática do pecado, porque ele está sempre aceitando a tentação, ele está sempre aceitando as sugestões do diabo para a vida dele. O diabo vive sugestionando, o diabo sabe, irmãos, olha aqui para mim, o diabo sabe das suas fraquezas, o diabo sabe das suas limitações, o diabo te conhece por muito tempo. Então ele sabe das suas fraquezas, das suas limitações, e aí o que ele faz? Ele vai te tentar. E o diabo não vai te tentar naquilo que você é forte. O diabo sempre vai tentar você naquilo que você muitas vezes está vulnerável. Então, a primeira coisa, então olha aqui para mim, uma coisa importante para você nessa noite. É melhor você confessar a tentação do que você confessar o pecado. É melhor você que é filho de Deus, se você está lutando contra o pecado, o segredo é melhor você confessar a tentação do que você confessar o pecado. Porque a tentação, quando você confessa a tentação, você recebe ajuda, você recebe direção. E quando você confessa o pecado, muitas vezes você vai receber disciplina. Mas a tentação não. A tentação é onde você recebe ajuda. Então você deve sempre fazer isso.
Está sendo tentado? Procura ajuda. Está sendo tentado? Repreende o diabo, como Jesus fez na tentação de Jesus. Use a palavra ao seu favor. Use a palavra de Deus ao seu favor. Use a oração ao seu favor. Peça para o Espírito Santo te ajudar. E aí você vai vencer a prática do pecado. Porque quem é nascido de Deus, quem está vivendo uma vida cristã verdadeira e quem quer crescer espiritualmente, ele não vive na prática do pecado. Outra coisa importante. Isso aqui é importantíssimo. Está lá, capítulo 3, aí, versículo 13. Olha aí o versículo 13. Olha o que diz aí. Versículo 13. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Quem está vivendo uma vida cristã verdadeira, ele não é compreendido pelo mundo. Ele é odiado. Não adianta você querer que as pessoas lá do mundo entendam o motivo por que você está adorando ao Senhor. Com certeza, irmãos, olha aqui para mim. Você vai ser criticado lá fora. Com certeza as pessoas lá fora vão te criticar, vão falar mal de você. Com certeza as pessoas lá fora vão contar mentiras, vão fazer fofocas, vão tentar todas as coisas contra você. Por quê? Porque elas não vão te compreender. Por quê? Porque o mundo odeia os cristãos. Sabe qual que é o povo mais perseguido da terra? Os cristãos. Olha para o seu irmão e fala para ele: nós somos o povo mais perseguido da terra. Sabia disso? Ninguém olha aqui para mim. Ninguém olha para um satanista e fala assim: ó, você está fazendo errado isso aí. Ei, satanista, o diabo vai ficar bravo com você, hein? Ei, satanista, não pode fazer isso não. Ninguém fala para um satanista. Na realidade, você nem conhece um satanista, né? Você nem sabe quem é satanista. Mas nas outras religiões, a não ser o cristianismo, as pessoas estão constantemente apontando o dedo. O mundo odeia os cristãos. Então não pense que com você vai ser diferente. Não pense que muitas vezes o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu parente, por você agora se tornar cristão, eles vão estar mais próximos de você negativo. As pessoas vão se afastar de você, os seus amigos. Muitas vezes por você ter virado cristão, vão se afastar de você. Isso é normal, por quê? Porque o mundo nos odeia. Olha, está tendo uma matança de cristãos no mundo afora. Na Nigéria, está morrendo uma média de 40, 45 cristãos por dia. São mortos na Nigéria, perseguidos. Na Indonésia, na África, estão matando cristãos. No Oriente Médio, os cristãos são perseguidos. Aqui no Brasil, nós estamos sendo perseguidos também. Como pastor, nós somos constantemente perseguidos. Vai falar de pastor lá fora para você ver. Pastor no Brasil é tido como ladrão. Então, quando você vê que as pessoas estão te odiando, quero dizer para você, se alegre, porque você está sendo um verdadeiro cristão. O mundo não queira que as pessoas estejam felizes com você, porque o mundo vai te odiar, o mundo jaz no maligno, irmãos. Nós somos contra os princípios, contra o modo de viver mundano, nós somos contra as ideologias que o mundo prega, nós somos contra a mentalidade e a visão que o mundo tem. Então eles vão se levantar contra nós. Agora, a sua luz vai brilhar. Mesmo as pessoas te odiando, a sua luz vai brilhar. E se você permanece fiel, a sua luz vai alcançar essas pessoas e elas também serão transformadas como você.
Então, eu fico cismado, quero dizer para vocês, eu fico cismado com cristãos que o mundo não odeia. Só tem gente que gosta. Quando lá fora só tem gente que gosta de você, o mundo gosta de você, irmãos, aí tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o mundo odeia Jesus. E você é um servo de Cristo. E se odiaram a Jesus, nós também vamos ser odiados. Versículo 14, olha o que diz aí. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Outra característica de um cristão que está vivendo uma vida cristã verdadeira é que ele ama os irmãos. Você pode ser odiado lá fora, mas dentro da igreja você é amado. E você deveria também amar as pessoas. Então, quando você está vivendo, você vai amar os irmãos. Não só os irmãos da igreja, mas os irmãos do mundo afora. Os irmãos que você conhece, os irmãos que caminham em outras igrejas, os irmãos que estão lá do outro lado do mundo pregando o evangelho. Seu sentimento não é um sentimento de raiva, não é um sentimento de vingança, mas é um sentimento de amor. Por quê? Porque o amor ágape é derramado em nossos corações. O amor ágape é derramado em você. Então você vive o amor de Deus. E outra coisa, para encerrar, está lá em capítulo 5, aí, versículo 4. 1 João 5, 4. Olha o que diz aí. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a primeira característica que eu falei é que tem uma fé viva em Deus. O cristão verdadeiro, ele tem uma fé viva em Deus. E aqui, todo aquele que tem uma fé viva em Deus, ele consegue vencer o mundo. O cristão que cuida da sua vida cristã, ele consegue vencer o mundo. O mundo é o sistema que nós vivemos. O mundo, a Bíblia diz, o apóstolo João mesmo aí, no capítulo 5, se eu não me engano, ele diz que vocês já venceram o maligno. Que nós já vencemos o maligno e o mundo jaz no maligno. O diabo é que influencia o mundo. O diabo ele influencia o mundo de uma tal maneira que nós, como cristãos, nós devemos lutar contra o sistema maligno que o diabo implanta no mundo. Como que o diabo influencia o mundo? Olha aqui para mim. Ele tem as esferas de influência. O diabo influencia hoje, no nosso país, na nossa cidade, na nossa vila aqui. O diabo influencia através da cultura. A cultura do diabo é uma cultura que leva as pessoas a não crer em Deus. O diabo, olha só, o diabo ele influencia no entretenimento. Olha, vai assistir na televisão para você ver. Só tem coisa que não presta. Essa semana eu estava vendo um pastor postou lá no grupo lá, mostrando lá um programa que está acontecendo, vai começar a acontecer, eu não consegui ver direito, porque eu fiquei tão enojado que eu não quis nem ver mais. De uma certa emissora aí, que ia começar um programa de casais a 3. Aí mostrou lá assim, 2 homens e uma mulher se beijando, os 3 se beijando assim. 2 mulheres e um homem. 3 mulheres se beijando, 3 homens se beijando. E eles falando que isso era casamento. E era um reality show que eles iam fazer. E todos eles falando assim, ó, nós estamos abertos a qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de relacionamento. Isso é maligno. Essa é a visão que o mundo quer passar sobre casamento. Hoje, casamento é totalmente deturpado pelo mundo. Hoje, casamento não é mais só um homem e uma mulher. Não, hoje, casamento para o mundo é aquilo que você quiser, é casamento. Você pode chamar de casamento. Então, eles fazem o quê? Eles deturpam
a palavra de Deus, eles deturpam os princípios que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, olha só, através do entretenimento, através da cultura, através da educação. A educação hoje, eu e você temos que tomar cuidado com a educação dos nossos filhos, porque cada dia mais a nossa educação, eles estão ensinando contra Deus. Até na educação eles estão tentando ensinar contra Deus e os princípios do reino e da palavra de Deus. Então eles influenciam na educação, eles estão influenciando, o diabo influencia na política. Na política é uma esfera da sociedade onde o diabo também influencia. Olha só, se nós não tivermos homens de Deus lá no meio da política, irmãos, eles estão fazendo cada vez mais leis contra a igreja. E se eu e você não abrirmos os nossos olhos, não estivermos com a nossa vida cristã, praticando a nossa vida cristã verdadeiramente, nós vamos cair no engano de Satanás. Nos últimos dias, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, o diabo enganaria muitas pessoas. Eu não sei você, eu sei que a maioria dos irmãos aqui são tudo mais novos do que eu. Mas, antigamente, quando você assistia um filme, tinha lá o bandido e o policial. O bandido e o mocinho. E sempre o mocinho ganhava. Hoje os filmes estão fazendo com que os policiais são ruins e os bandidos são bons. Faz as pessoas torcer para o mal. Pega aí a maioria aí, você vai ver. As pessoas começam a torcer para o mal. E colocam aquilo que é bom, que é para a sociedade ter uma sociedade saudável, eles colocam como ruim. Então, olha só, por quê? Porque o mundo, esse é o sistema do mundo. E aqui, o apóstolo João, ele está falando, olha, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele não caminha de acordo com o mundo. Ele não caminha dentro dos princípios do mundo. Ele é contra toda a ideologia mundana. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma cultura. A cultura do céu é diferente da cultura do mundo. Então, nós temos que, quando ele fala vence o mundo, significa que há uma luta. O apóstolo João está falando aqui, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, é porque você vai ter que lutar contra essas coisas. Você vai ter que lutar pela sua casa, você vai ter que lutar pela sua família, você vai ter que lutar pela sua vida, para não deixar a cultura do mundo entrar dentro da sua casa. Quantos cristãos que não se atentam para isso e estão deixando a cultura do mundo entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Então o Senhor nos chamou para lutarmos contra essa cultura mundana, mas também não só lutarmos, mas também para vencermos. Somos nós que vamos vencer o mundo. Jesus nos chamou como igreja. A igreja vai vencer o inimigo, vai vencer o sistema do mundo. O Senhor Jesus nos chamou para implantar o sistema do céu aqui, para que quando Ele vier buscar a igreja, Ele vai reinar nessa terra por 1000 anos. Como que Ele vai reinar nessa terra? Com o sistema do céu implantado aqui. Implantado aqui através de quem? Da igreja. Que igreja? Eu e você. Nós somos a igreja. Por isso nós somos a igreja que vai reinar com Cristo no milênio. Amém, irmãos? Você vai reinar com Cristo. Então, é através da minha vida, da sua vida, que nós vamos fazer o quê? Vencer o mundo. Implantando o quê? A mentalidade do céu. E começa na sua casa. A mentalidade do céu começa na sua casa. Começa você vivendo a mentalidade do céu. Começa você aplicando a mentalidade do céu na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, ensinando os nossos filhos a viver a mentalidade do céu, influenciando as pessoas à nossa volta com a mentalidade do céu. Influenciando seus familiares, influenciando seus amigos, influenciando seus parentes, influenciando as pessoas que você nem conhece, com a mentalidade do quê? Do céu. É assim que nós vamos vencer o mundo.
Então, quero dizer para você, na sua vida cristã, há uma guerra travada. Há uma guerra espiritual travada na sua vida cristã. Nós estamos em luta constante contra o mundo. Contra a mentalidade do mundo. Contra o sistema do mundo. Porque sabemos que quem está por trás desse sistema é Satanás. É o diabo. Então, como cristãos verdadeiros, nós encaramos essa batalha de frente. E nós estamos constantemente dizendo para o diabo, não. Nós estamos constantemente nos posicionando contra tudo que é mundano nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, aonde quer que nós somos posicionados contra o mundo. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Então eu falei sobre 7 características de cristãos que vivem uma vida cristã verdadeira, têm a fé viva em Deus, vive e pratica a justiça, guarda os mandamentos, abandona a prática do pecado, não é compreendido, mas é odiado. Por isso que o mundo nos odeia, porque nós lutamos contra toda a ideologia mundana. Ama os seus irmãos e vence o mundo. Essas são as 7 características que eu quero dizer para você nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você olhasse para você nessa noite. E deixasse o Espírito Santo falar ao teu coração. Essa é uma noite de você meditar na sua vida cristã. É uma noite de você se colocar diante do Senhor, declarando sobre você o senhorio de Jesus, retificando sua fé em Deus, declarando para Ele que você quer crescer, amadurecer, que você quer viver a sua vida cristã plena, que você quer viver a sua vida cristã para Ele, com Ele, por Ele. Se você tem olhado para a sua vida cristã, e você tem achado altos e baixos na sua vida cristã, quero dizer para você, Deus quer te levar para um nível maior. Deus quer te levar para um nível de intimidade com Ele, a um lugar profundo. Deus quer tirar você do raso, levar para as regiões profundas. Então feche seus olhos, fale com Ele agora. Fale com o Senhor nessa noite sobre a sua vida cristã. Peça ajuda, peça força, peça capacitação, peça direção, peça sabedoria, peça entendimento, revelação. Expresse para Ele o desejo que você tem de crescer, de amadurecer, de se fortalecer e de ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que outras vidas se cheguem até Ele através de você. Expresse a vontade nessa noite ao Senhor, de você ouvir a voz dEle, de você ser tocado por Ele, de você ter experiências com Ele na sua vida cristã, porque são importantes. Peça para o Espírito Santo te encher. Se você se sente vazio, se você se sente fraco, se você se sente oprimido, se você se sente desesperançoso, peça para o Espírito Santo te encher nessa noite. Senhor, me enche. Quero mais do teu Espírito, eu quero mais do teu poder, eu quero mais da tua graça, quero mais do teu amor, eu quero mais. Fale com Ele agora, você e o Espírito Santo de Deus. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor agora. Tenha uns minutinhos de oração. Faça uma oração sem pressa. Faça uma oração com vontade. Faça uma oração de entrega. Se derrame a Ele. Ore agora. Fale com o Senhor. É você e Ele. Aramalabashiremahalabas. Aramalabasharamahalabas.
Você quer ser levado a um novo nível? Então se abra diante do Senhor nessa noite. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Harabalabashere malabalabas. Ora marabalabalabashere malamalamalamalamas. Saramahalamalamas. Vem, vem. Entregamos pelo seu soprar. Com teu olho venha nos ungir. Vem, Senhor, vem, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, Senhor, na vida dos teus filhos. Nós declaramos o teu poder, Senhor. Nós declaramos a tua vida, Senhor. Fortalece a vida espiritual de cada um dos teus filhos nessa noite. Doce Espírito Santo, sua igreja ora. Os teus filhos clamam, os teus filhos pedem. Os teus filhos, Senhor, se derramam diante de ti, meu Deus. Ó, doce Espírito Santo, flua, flua, renova, fortalece, Senhor, traz vida, traz graça, traz favor, traz unção, doce Espírito Santo. Ó, Senhor, capacita, ó, Senhor, batiza com teu fogo, Senhor, enche-os com teu Espírito, traz experiências. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver para o Senhor, viver pelo Senhor, viver para o teu reino, viver para a tua glória, Senhor. Oh, doce Espírito, abre os portais do céu, Senhor, sobre as vidas dos teus filhos, Pai. Todo levante, toda amarra, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que impede de avançar a vida cristã de cada um aqui agora, coloca por terra em nome de Jesus. E que flua, que haja vida, que haja poder, que haja manifestação do Senhor, que haja um derramar, um novo tempo, o renovo do Senhor sobre a vida espiritual de cada um, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, vem fazer, Senhor. Nós clamamos e declaramos o teu poder, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Oh, ramalabasharabalabalabalabas. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que fazer quando Ele vem? Aramalabacharabalabás. Obrigado, doce Espírito Santo de Deus. Eu oro pelos teus filhos, pela tua igreja, Senhor. Começa um processo de crescimento na vida de cada um, Senhor. Processo de crescimento espiritual, de santificação, ó Pai. Senhor, nós queremos o teu poder, nós queremos a tua glória. Nós queremos, ó Deus, a tua alegria, nós queremos a tua paz. Nós queremos frutificar no teu reino, nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos te obedecer, Senhor, nós queremos viver os teus propósitos em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus querido, ser inundados pelo amor ágape. Nós queremos servir com alegria. Nós queremos, ó Deus querido, ver essa igreja crescer, avançar, frutificar, Senhor. Nós queremos cumprir o propósito do Senhor. Nós queremos, ó Deus, impactar essa cidade nas 7 esferas dessa cidade, Senhor. Nós queremos impactar, ó Deus querido. Nós queremos ver vidas salvas, libertas e transformadas. Nós queremos exalar o Evangelho, a Tua Palavra. Nós queremos exalar o amor. Nós queremos exalar salvação. Nós queremos exalar vida. Nós queremos, ó Deus, levar o seu nome, Jesus, aos 4 cantos dessa cidade, desse país, aonde o Senhor quer nos levar, nós queremos estar, Senhor. Por isso eu oro pela vida espiritual de cada um aqui agora, Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro transformação, eu declaro, ó Deus, tempo de liberdade, eu declaro um tempo de paz, eu declaro tempo de renovo, tempo de cura. Tempo, ó Deus querido, de sabedoria, discernimento, sensibilidade, entendimento, de visão aberta, de ouvidos prontos para ouvir, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer em nós, Senhor. Nos dobramos diante da Tua presença nessa noite, nos dobramos diante do Senhor e Te pedimos, vem com a Tua alegria, vem com a Tua paz, vem colocar convicções nos corações de cada um aqui nessa noite, Senhor. Vem, Senhor, acender a chama que muitas vezes foi apagada por circunstâncias, por coisas, por pessoas. Ó, Senhor, e renova, Senhor. Renova os dons espirituais, renova a unção, renova, Senhor, ó Deus querido, as experiências com o Senhor. Renova, meu Deus querido. Nós queremos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Ó doce Espírito Santo, renova os dons, servir, renova, Senhor, Deus, as ministrações, a palavra, renova os louvores, renova, Senhor, o ambiente, renova, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, e declaro o Teu poder sobre a Tua igreja. Abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha manifestar, que nesses dias haja uma nova unção sobre este lugar, que nesses dias haja um novo tempo nesse lugar, que nesses dias haja, Senhor, ó Senhor, um avivamento sobre este lugar, Senhor. É isso que eu te peço e abençoo e declaro sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Você pode abraçar uma pessoa aí agora. Você pode orar com ela agora. Ore com essa pessoa agora. Abrace um irmão, uma irmã. Ore com ela agora. Abençoe a vida espiritual dele aí, dela agora. Abençoe aí. Declare o poder de Deus sobre a vida espiritual aí desse irmão, dessa irmã. Declare que ele vai crescer, que ele vai avançar, que ele vai frutificar no reino de Deus, que ele vai ser renovado, que ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, nós declaramos o teu poder, Senhor. Nós declaramos o teu poder, Senhor. Nós declaramos o teu poder, Senhor. Oh, doce Espírito Santo de Deus. Siri bahalaba suri balabalabalabas. Hey, malabalaba shara malabalabalabalabalabalabas. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Naramalamas. Irmãos, antes de nós encerrarmos, quero dizer para os irmãos que nós vamos estar fazendo jejum aqui na igreja do dia 1º de dezembro até o dia 12 de dezembro. Nós vamos fazer 12 dias de jejum pela igreja. E 12 dias, desses 12 dias de jejum, nós vamos fazer também pelo ano de 2026. Um dia para cada ano de 2026. Um dia para cada mês do ano de 2026. Por isso, 12 dias de jejum. E nesses 12 dias nós vamos estar orando aqui na igreja. Nesses 12 dias nós vamos estar buscando a presença de Deus aqui todos os dias aqui na igreja. Nós vamos ter um tempo de oração todos os dias das 8 às 9, das 8 da noite às 9 da noite. Nós vamos estar reunidos aqui na igreja em um período de oração, buscando a Deus, para que o ano de 2026 seja um ano poderoso na sua vida, amém, irmãos? Nós vamos estar orando também pela igreja, para que o Senhor venha cumprir a vontade dEle, o propósito dEle, para que haja um avivamento no nosso meio, para que haja um mover do Espírito Santo no nosso meio. E no último dia do nosso jejum, nós vamos estar encerrando com uma unção, com poder, com liberação e manifestação do Espírito Santo aqui, amém? Então, do dia 1º de dezembro até o dia 12 de dezembro, nós vamos estar orando aqui na igreja, nós vamos estar buscando a presença de Deus. Nos dias de culto, nós vamos ter o culto normal, na quarta-feira que nós tivermos de jejum, e no domingo que nós tivermos de jejum, nós vamos ter os nossos cultos normal, mas nós vamos ter um período de oração no meio do culto, amém? No meio dos cultos nós vamos ter um período de oração, mas nós vamos buscar a Deus. Empenhe seu coração
nesses 12 dias de jejum, porque vai ser um tempo poderoso, um tempo precioso, um tempo de renovo do Senhor para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus bens, seus negócios. Que você tenha uma semana de bênção, de vitória, cheio do poder e da unção do Espírito Santo. Que você tenha experiências com o Senhor no seu andar, no seu falar, no seu conversar, no seu dormir, que o Senhor venha trazer sonhos proféticos e que a bênção do Senhor te acompanhe, que o favor do Senhor seja sobre você nessa semana e que onde você colocar suas mãos haja prosperidade, que o Senhor te renove, que você ouça a voz do Senhor no seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo no coração, vá em paz. Quarta-feira nós estamos aqui às 20h30 no nosso culto Conectando Vidas e na nossa célula, sexta-feira, nossa célula essa semana vai ser na sexta-feira às 20h30, às 20 horas na casa da Carol. Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.